mulher imersa no mundo da ciência desde criança. Uma cientista que considerava a ciência como a resolução de um quebra-cabeças construído pela natureza. Uma mulher que trabalhou voluntariamente por mais de 30 anos nas universidades. Uma cientista, mãe e esposa que enfrentou diversas dificuldades até ser reconhecida pelo Prêmio Nobel de Física. Estamos falando de Maria Goeppert Mayer, a segunda mulher a receber a laurea de maior prestígio na comunidade científica. Meu nome é Cristina Lorenzetti. Meu nome é Larissa Nascimento. E esse é o With Science. Após 60 anos da laurea de Marie Curie, Maria Goeppert Mayer foi a segunda mulher a receber o Prêmio Nobel de Física, no ano de 1963. Ela foi laureada pelo desenvolvimento do chamado modelo nuclear em camadas, baseado nos conceitos de mecânica quântica. Tudo bem, eu sei que você não entendeu muita coisa, mas antes de compreendermos os conceitos desenvolvidos por Maria Goeppert Mayer, é importante voltarmos no tempo e conhecermos um pouquinho da sua história. Maria Gertrude Gade Goeppert nasceu no dia 28 de junho de 1906, na cidade alemã de Katowice. Atualmente, a cidade pertence à Polônia. Maria sempre cresceu em um ambiente de grande fascinação com a ciência, pois vários de seus familiares eram professores universitários. Uma dessas figuras era o seu pai, Frederick Goeppert. Maria sofreu algumas dificuldades até vivenciar a vida acadêmica. Por exemplo, na sua época não haviam escolas públicas preparatórias para meninas entrarem na universidade. Ela conseguiu estudar por um tempo em uma escola organizada por mulheres sufragistas, mas que fechou as portas antes que Maria pudesse concluir seu curso. Apesar desses contratempos, Maria Goeppert Mayer conseguiu ingressar na Universidade de Göttingen no ano de 1924 e começou a estudar matemática. Naquela época, essa universidade contava com inúmeros nomes reconhecidos nas áreas da física, como Arthur Compton, Paul Dirac, Enrico Fermi, Werner Heisenberg e Linus Pauling. Parece que aparentemente todos homens. Durante sua trajetória acadêmica, Maria acabou migrando para a física, sendo orientada em seus primeiros trabalhos acadêmicos pelo professor Max Born. Em 1930, Maria Goeppert defende seu doutorado, cuja temática era a descrição teórica de um fenômeno que viria a ser identificado experimentalmente 30 anos depois, o processo do fóton duplo. O que isso significa? Esse processo ocorre com os elétrons dos átomos, que sofrem transições eletrônicas a partir da emissão ou absorção de dois fótons, ao invés de apenas um. Curiosamente, a pesquisa de Maria Goeppert foi citada na tese de doutorado de Tony Strickland, que também ganhou a laurea no Prêmio Nobel de Física no ano de 2018. Também durante os anos 30, Maria conheceu e se casou com o químico John Mayer. Eles se mudaram para a cidade americana de Baltimore, no estado de Maryland. Os dois trabalhavam em universidades, entretanto, Maria trabalhava de forma voluntária, pelo fato de serem casados e existir uma suposta lei de nepotismo, que impedia que os dois pudessem trabalhar de forma remunerada nas universidades, e também pelos problemas financeiros causados pela Grande Depressão de 1929. Em 1942, Maria Goeppert é convidada pelo físico Harold Urey para participar de um grupo secreto do Projeto Manhattan, e ela aceitou. Por mais que ela fosse alemã, ela não simpatizava com os sentimentos nazistas da Segunda Guerra Mundial. 4 anos mais tarde, Maria Goeppert e o marido se mudaram para a cidade de Chicago, onde ela novamente volta a trabalhar de forma voluntária na Universidade de Chicago, devido às leis que proibiam que casais fossem contratados para cargos acadêmicos. Ao mesmo tempo, Maria Goeppert começou a colaborar em pesquisas no recém-inaugurado Laboratório Nacional de Argonne. Esse contexto que propiciou Maria a desenvolver a pesquisa que a faria ser reconhecida pela Academia Sueca de Ciências. Por meio do incentivo do físico Eduard Teller, Maria começou a se dedicar a estudos relativos à origem dos elementos químicos, a partir da grande quantidade de informações obtidas experimentalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Voltando, na mesma época em que Maria desenvolveu seu modelo, o modelo nuclear de gota líquida era amplamente aplicado em várias pesquisas
E esse modelo explicava, por exemplo, o fenômeno de fissão nuclear. Entretanto, esse modelo de gota líquida não explicava justamente a estabilidade dos átomos. Com isso, vários modelos, como o de Maria Goeppert, passaram a ser desenvolvidos, onde cada qual tentavam explicar determinados fenômenos nucleares. No modelo nuclear em camadas, os prótons e os nêutrons, que constituem os núcleos dos átomos, são um conjunto de partículas que se movimentam de maneira independente. Com isso, no modelo nuclear desenvolvido por Maria Goeppert Mayer, de maneira mais ou menos parecida com o que ocorre com os elétrons em suas camadas eletrônicas, os prótons e os nêutrons ocupam camadas nucleares. Quando essas camadas forem totalmente preenchidas em um determinado número, temos um átomo estável. Para desenvolver seu modelo, Maria Goeppert Mayer estudou as chamadas cartas de nuclídeos, que consistem em uma outra organização dos elementos químicos, onde, no seu eixo vertical, nós temos o número de nêutrons e no eixo horizontal nós temos os números de prótons. Além disso, durante sua pesquisa, Maria Goeppert Mayer considerou as conclusões já desenvolvidas pelo físico Walter Elsasser, que já havia identificado a possível existência dos chamados números mágicos. Embora esse conceito fosse visto pelos cientistas de uma maneira muito depreciativa, Maria se apropriou desse conhecimento e, inclusive, publicou no ano de 1948 um artigo que relacionava os números mágicos com a estrutura do núcleo atômico. Em seus trabalhos, a cientista demonstrou, baseado em aspectos experimentais, que os elementos químicos que possuíssem 2, 8, 20, 28, 50, 82 e 126 prótons ou nêutrons eram particularmente estáveis. Há elementos, inclusive, que são duplamente mágicos, como por exemplo o hélio. O hélio possui 2 prótons e 2 nêutrons. O mesmo acontece, por exemplo, com o cálcio, que possui 20 prótons e 20 nêutrons. Também há um outro elemento. O chumbo 208 possui 82 prótons e 126 nêutrons. No entanto, cabe ressaltar que o questionamento e a dúvida são uma constante no desenvolvimento científico. Assim, ela não chegou de maneira imediata na conclusão dos números mágicos. Ela precisou de ajuda de outros cientistas, como por exemplo, de Enrico Fermi. Ela não conseguia explicar a existência de números mágicos superiores, como por exemplo os 50, o 82 e o 126. Fermi sugeriu a Goeppert Mayer utilizar a influência do spin dos prótons e dos nêutrons como possível explicação para os números mágicos maiores. Mas como assim? Para entender isso, você pode pensar da seguinte maneira, mas lembre-se, é somente uma analogia. Assim como os prótons e os nêutrons possuem um movimento orbital dentro dos núcleos, eles também vão apresentar um movimento em torno do seu próprio eixo, como se fosse um peão. Como sabemos, um peão só pode girar de duas maneiras, no sentido horário ou no sentido anti-horário. Da mesma forma, o spin só pode assumir 2 valores, o spin positivo ou o spin negativo. Entenda que essa é uma explicação puramente clássica para um fenômeno que é puramente quântico. Quando juntamos o movimento de órbita dos prótons e dos nêutrons com o movimento de spin, temos o que chamamos de acoplamento spin-órbita, que nada mais é que a junção desses 2 movimentos. Para que fosse possível entender esse conceito, Maria criou uma explicação divertida para sua filha. Imagine que há vários casais dançando em círculos, concêntricos, um dentro do outro, mas não somente esse movimento. Esses casais também giram em torno de si mesmos, uns no sentido horário e outros no sentido anti-horário. De maneira geral, os prótons e os nêutrons em suas camadas possuiriam um comportamento análogo a esse. A partir desse conceito, se conseguiu explicar a existência dos números mágicos maiores. É importante destacar que, além de descrever características de elementos químicos já conhecidos, a pesquisa de Maria Goeppert Mayer oportunizou descrever ou identificar elementos que seriam reconhecidos no futuro. Um desses exemplos é o níquel 56, que possui 28 prótons e 28 nêutrons, e ele foi identificado no ano de 1998. É importante destacar que nesses átomos que possuem números mágicos, suas energias de ligação são superiores em comparação aos outros átomos que não são mágicos,
fazendo com que seja mais difícil esses átomos, que são mágicos, sofrerem o decaimento radioativo. Na mesma época em que Goipert-Mayer propôs sua pesquisa, outros cientistas alemães também publicaram artigos com ideias semelhantes, como por exemplo Hans Jessen. Ao invés de rivalizar a pesquisa, a cientista propôs que trabalhassem juntos e pudessem complementar uma ideia do outro. Isso culminou na publicação de um livro intitulado Elementary Theory of Nuclear Shell Structure. Dessa maneira, o reconhecimento das pesquisas de Goipert-Mayer e de Jessen chegaram na Academia Sueca de Ciências na década de 60. Em 1963, Maria Goipert-Mayer e Hans Jessen receberam a premiação do Nobel de Física relativo às suas descobertas das estruturas nucleares, prêmio também compartilhado com Eugene Wigner. Segundo Maria Goipert, ganhar o prêmio não foi tão emocionante quanto fazer o trabalho em si. No entanto, um dos jornais da localidade veiculou sua láurea da seguinte maneira: mãe de San Diego recebe o prêmio Nobel. Após a sua láurea, Maria Goipert-Mayer fora nomeada professora titular de Física na Universidade da Califórnia. Porém, após chegar em San Diego, Maria sofre um derrame, fazendo com que os seus anos seguintes fossem marcados por constantes problemas de saúde. Maria Goipert-Mayer faleceu no ano de 1972 devido a uma embolia pulmonar. Como homenagem póstuma, a Sociedade Americana de Física desenvolveu o prêmio Maria Goipert-Mayer como forma de ilustrar jovens mulheres cientistas dedicadas à física. Inclusive, uma cratera em Vênus fora nomeada em sua homenagem. Esse foi mais um vídeo da série Ganhadoras do Nobel de Física, apresentando a segunda mulher laureada, Maria Goipert-Mayer. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. E esse é o With Science, onde a ciência é para todos.